Postagem de 1º de janeiro de 2021. O tempo escolhido de Deus. Deus é criador dos tempos. E é Ele mesmo quem revela e anuncia o princípio e o fim. Ele mesmo, o próprio Criador, anuncia, e não há outro Deus. E não há nenhum homem terreno acima dele que revele coisas em seu lugar. Ele mesmo revela, ele fala. O Altíssimo e único Deus. E estas são suas mensagens. De 2030 a 2033 virá o fim do tempo, ao prazo máximo de 3 anos e meio, para o final. Esta é a pura revelação direta do Altíssimo. Somente Ele sabe de todas as coisas, e Ele é Deus. E a verdade é que do ano 2023 até 2033 a humanidade tem um prazo de 10 anos para buscar a Deus de corpo, alma e espírito. Em verdade. E a jamais se render à sedução da besta. Do ano 2023 até 2033 a humanidade tem um prazo de 10 anos até que venha o fim. Será dado o fim dos 6.000 anos de reino de Satanás ao domínio sobre a humanidade. E depois disso o milênio probatório dos salvos. A humanidade tem pouco tempo para fazer sua escolha final. Atentar-se às palavras de Deus. Deus já designou no tempo, o tempo final. Já é revelado em espírito, em verdade. Mas o dia e a hora virão, em que ninguém saberá. Nenhum dos homens na terra, nem os anjos dos céus, e nem mesmo o Filho de Deus. Mas somente em segredo, o Altíssimo. Somente Ele, o Criador e dono de todos os tempos. E os homens sobre a face da terra, estarão todos desorientados em termos de noção espaço-tempo. Os anos que restam são poucos para os homens, menos ainda do que imaginam, para que o reino de Deus estabeleça sobre a humanidade. Aqueles que se escandalizarem com estes testemunhos relatados devem mais afinidade com o Espírito Santo, a mais conhecê-lo. Quem está acima da palavra e da revelação autêntica de Deus? Responderão por negação pela autenticidade da revelação do Espírito no dia do juízo. Não sejam arrogantes com o Espírito, não hajam com soberba, pois aqueles que desta maneira agem não são portadores do Espírito de sabedoria. Este Espírito de sabedoria é único, que somente vem do alto, das alturas do reino dos céus. Somente o Espírito Santo revela de maneira a confundir os estudiosos e sábios da sabedoria desse mundo físico. A sabedoria do mundo espiritual não compete aos homens, e são loucura para eles que são carnais. Não sejam como estes, sejam espirituais. E todo o céu se abrirá para o entendimento das coisas mais profundas nunca ouvidas e vistas. O que é espiritual jamais poderá ser compreendido de maneira carnal. A busca da sabedoria espiritual exalta ao limite máximo das alturas o homem espiritualmente, mas a busca da soberba rebaixa profundamente o homem no espírito. Na passagem que diz, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Marcos 25:13. Certamente ninguém na terra, mas a estas alturas, já o Filho e todos os céus já sabem, não mais unicamente Deus. E todos nos céus se alegram. E estes são relatos reais no Espírito. Este é o tempo da revelação, a promessa de Deus que tudo será revelado. Mesmo das coisas mais inacreditáveis. Mas os tempos serão distorcidos e somente Deus saberá com a exatidão. Porque somente Deus é o próprio tempo, o dono do tempo. E agora, o mesmo revela todas as coisas misteriosas ocultadas por milênios. Para que não se percam na esperança diante os dias maus, de sensações duradouras, mas para que tenham esperança no que Deus revela temporariamente. E aquilo que é temporário venha a ser consumado ao fim, e pós-consumação do fim o que foi temporário, algo mais venha a ser revelado definitivo e eterno. Esta será a única revelação do tempo final, que novamente se ocultará diante dos céus e dos homens, até o dia último do fim. Para que os homens não manipulem seus dias em retroação pelas causas da carne, nem os poderes dos céus venham pressioná-los contra vontades livres dos homens,
por escolherem viver no retrocesso do espírito, nos dias difíceis se rendendo a influências opostas à luz, ou que não haja pressão sobre aqueles que venham se render voluntariamente à luz. E os que foram retrógrados na escolha não venham no último dia buscar arrependimento, pois não será admitido, de maneira alguma desta forma concedê-los a salvação. Neste tempo do fim, não serão aprovados sem passar pelo fogo da purificação, a serem lapidados e polidos ao brilho eterno. Portanto, aqueles que são puros permaneçam ainda puros, e mais se purifiquem, e aqueles que são impuros permaneçam ainda impuros, e mais se tornem impuros. Para que haja distinção e a separação final seja feita e consumada ao fim. Qual a igualdade entre aquele que tem o selo do reino de Deus e aqueles que têm o selo do reino das trevas? As almas puras sempre serão mais puras, e as almas impuras sempre serão mais impuras. Esta é a natureza imutável. Então, quem é da luz será atraído pela luz, e quem é das trevas será atraído pelas trevas. Contém os dias, pois a instalação do reino de Deus está mais próximo do que vocês imaginaram. Assim foi dito, da boca de Deus a mim, no ano de 2020 a frase, e agora conte do 0 ao 13. Este é meu prazo final. Este é o número da verdadeira sabedoria, e dos mistérios das coisas ocultas já sendo reveladas. Pelo verdadeiro poder do Espírito Santo. Pouco mais que uma década para buscarem a Deus em corpo consagrado, em alma, em espírito e em verdade. Já poderiam se preparar? Caso contrário, não estarão dignos de receber a glória para a salvação. Para que seja garantida a salvação, esta foi a promessa de Deus para esta geração. Aqui não se dá interpretação de homem, mas a revelação é a voz de Deus nítida e clara aos ouvidos. Este é o prazo final pela salvação de seu Filho Yeshua, ou o Cristo, e a mesma não tardará. Contudo, Deus esticará ou encurtará o tempo de acordo com suas estratégias para favorecer teu povo na salvação. Em breve a humanidade estará completamente desorientada quanto à contagem do tempo. Mas para que sejam esperançados, aqueles que sabem contar, que conte. E conte com alegria. A contagem. Porque este é o tempo em que o povo de Deus voltará para casa ao reino celestial. E disse-me Deus referente ao ano 2020, contém do 0 ao 13, nem 23, nem 26, mas em 30 eu retardarei os tempos. E eles perecerão ao 33. E não mais. Contém, se é que podem, porque eu alterarei o tempo, em breve farei a humanidade perder a orientação espaço-tempo. Pois eu abalarei o universo, os céus e a terra, e debaixo da terra. Farei o tecido espaço-tempo se rasgar, para que haja manifestação do meu máximo poder no meio dos homens. Meu reino invadirá esta terra. O mundo físico se transformará, como em meu mundo espiritual. O meu poder no meio dos homens será conhecido como nunca antes. Em meu poder, agirei ainda com maior dosagem com referência aos tempos antigos. Eu abalarei as potestades do meu reino para que na terra o meu máximo poder seja manifesto pela salvação da humanidade. A manifestação de meu poder será ainda maior que nos dias de Pentecostes. O fogo do meu espírito se tornará visível aos homens, tudo que é espiritual do meu reino será visível no mundo físico. Verão e conhecerão o revestimento de luz da minha glória sobre os homens. E o meu povo reconhecerá a mim, e todos aqueles que eu enviei nas minhas tarefas de auxílio da salvação. Manifestarei ao uso de todo o depósito infinito de meu poder das recâmaras dos céus, para que eu garanta a meu povo a minha proteção e a minha salvação no meio dos homens. Meu povo verá o meu reino espiritual invadir todo este mundo físico, verão meu reino crescer a cada dia em poder. Verão a minha luz e o poder de imortalidade da minha glória. Meu poder máximo do reino invadirá toda esta terra. Meu nível máximo de poder será conhecido como nunca antes. E neste meu dia, eu farei o universo e toda a terra gemer de dores de parto. Na manifestação de meu poder, farei todo o universo sacudir.
O próprio universo não suportará a manifestação do poder de meu espírito. O universo se desfará, os sistemas planetários se desprenderão de seus lugares, as estrelas tornarão oriundas e cairão, serão sacudidas todas as estruturas das galáxias do universo quando o meu poder passar. O tecido espaço-tempo será contorcido, se deformará e rasgará. Alterarei a natureza física entre o espaço e o tempo, para que eu possa mover o meu poder do espírito. E quanto à natureza das coisas químicas em momentos oportunos também não mais prevalecerão as mesmas. O meu poder virá completo. Não temam, quando virem estas coisas inexplicáveis pelos homens, pois será o meu reino invadindo todo este universo físico, abalando todas as potestades desta dimensão física dos homens. Não há barreiras ou limites para mim, porque eu sou Deus. E a rede de poder do meu espírito será lançada na terra. Eu arrebatarei a todos que são meus na rede do meu espírito, e darei aos meus as minhas mais poderosas tarefas de auxílio à salvação nesta terra. E eles auxiliarão para mim almas na grande tribulação até o fim. Esta é a porta, e o meu reino já chegou, e se manifestará com todo o meu poder sobre todos que são meus, para todo o meu povo. Todos na terra conhecerão a minha grandiosidade e o meu poder, entenderão, do porquê me chamo Altíssimo. E porque sou o Todo-Poderoso Deus. Estas foram as poderosas palavras de Deus, ouvidas audivelmente em testemunho, e já registradas neste canal. Conheçam os mais poderosos testemunhos da parte de Deus aqui no canal Yahor. O reino de Deus já chegou para teu povo que é fiel. Deus abençoe a todos que ouvem a sua voz e se alegra, e se enche de alegria e esperança. Apenas transmito a mensagem de Deus. Eu nada sou, mas o meu Deus tudo é, o único Deus vivo eterno.